Pessoal, saiu agora a lista de relacionados e o Pedro está fora aí. Felipe Luiz mais uma vez deixou o Pedro fora. A mídia está repercutindo demais essa treta aí, né? Mas o Flamengo já está se preparando para viajar a São Paulo para enfrentar o time do Santos. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Não só sobre essa treta, tem mais informações e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Por exemplo, o Pedro não foi relacionado. Márcio, você foi treinador, foi um baita do treinador, né? Campeão brasileiro do Corinthians, o título é seu em 2005, né? Qual a ideia, como é que você enxerga o que o Felipe Luiz falou, estando com a razão ou não, de expor o Pedro do jeito que colocou? Olha, Neto, sinceramente, eu acho assim, você chegar ao ponto de expor um atleta a nível do Pedro, eu acho que o negócio foi longe demais. Porque isso aí se fecha dentro do vestiário e se acerta. Eu acho que um jogador desse nível, desse quilate, eu acho que deveria de ter um pouquinho mais de consideração, não só com o atleta e com o próprio treinador. Eu acho que quando ele falou aquilo tudo lá, ele expôs todo mundo, certo, Felipe Luiz? Lembra que eu falei no apito final? É que quem deu aval para ele falar foi a diretoria, saiu em todos os... Mas tudo bem que não deram crédito, não tem problema nenhum, tá tudo certo e tá tudo bem. Quando um treinador, ele banca uma fala dessa, ele tá com o aval da diretoria. Vamos supor que o tal de... Como é que chama lá o diretor lá? Boto. Boto caia. Cai o Boto. Entra um outro diretor, CEO, e que enxerga diferente o Pedro. Ô Felipe Luiz, os seus dias ficam contados no Flamengo. Presta atenção, hein? Olha os números do Pedro. Um jogador que, aqueles que não gostam desse menino, e eu sou fãzaço dele, eu nunca vi ele criar nenhum tipo de problema, machucou o joelho, ficou um ano fazendo tratamento e voltou, né? Olha os números de um jogador que não treina uma semana, ele foi mal, vai. Foi. Não quis treinar, diminuiu o ritmo. O De Arrascaeta treina 100%. O Plata, o De La Cruz, então, né? Pois era da reserva, viu? É isso, do Gabigol. Cuidado pro pai não cair, filho. 23 gols, 3 assistências. 2021, 46 jogos, 18 gols, 7 assistências. 2022, 59 jogos, 29 gols, 7 assistências. 2023, 61 jogos, 35 gols e 4 assistências. 2024, 43 jogos, 30 gols e 8 assistências. Então, 30, 60, 65, 85, 85, 94, 104, 112, 113, 113, 123, 133, 136 gols. Não sei se eu somei direito. Quase 136 gols. 24, em 2024 ele teve a lesão do joelho ainda. E ele teve a lesão do joelho. Pô, não dá pra entender. Ô Pedro, essa semana você pipocou, eu tirei você do Mundial. Mas o que tá acontecendo? Agora vem, beira o ridículo, não treinou, chamou o cara quase de covarde, né? É que o grupo não sei o quê, grupo de jogador. Eu fui jogador, irmão. Tem um lugar que os caras são traídos, é jogador, irmão. Ainda mais quem não joga. Ainda mais quem não joga. Porque treinador tem só 11 jogadores. Amigos. Souza. Só 11 amigos. Mais ou menos ainda. Mais ou menos lá, né? E olha mais lá. ou menos ainda. E olha lá. Veloso. Assim, o Felipe parou de jogar agora, né? Sabe que... Quem é que não passou uma semana que não treinou direito porque tava com algum problema, tava puto lá porque não tá jogando, tá treinando? Quem é que não fez isso? Quem que nunca fez isso? E o Felipe, com certeza, até o Felipe já fez isso, com certeza. Então, acho que expor o Pedro dessa maneira assim é totalmente desnecessário. Todos os problemas, mesmo que o Felipe estava desgastado com o Pedro... Jacão, vem cá, Jacão. Mesmo estando desgastado, eu acho que o Felipe não tem que expor o atleta desse jeito. Resolve lá dentro, resolve lá dentro. Fecha, e a gente já viu muitas vezes, quando o treinador expõe assim um jogador,
Tudo bem, Jacão? Boa tarde. Sabe que tem vida curta. Estilo, hein? Sabe que é complicado. De liderança do Campeonato Brasileiro, mas uma liderança que tá meio conturbada não pelos pontos na Série A, e sim pelos pontos que não estão bem conectados nos bastidores. O Flamengo vê um embate público entre Pedro e Filipe Luiz. E aí eu fico pensando, e a diretoria, hein, Thiago? E os outros jogadores? Como é que tá todo mundo reagindo? Não sei se você tá conversando com o pessoal por aí. E quero saber essa história do Pedro não ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Santos. Chega mais, Thiago. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os amigos aí em São Paulo. Olha, a história se repete, né? Novamente, o Pedro tá de fora da lista de relacionados, como você já adiantou. Ele não viaja com o grupo daqui a pouco, às 4h15 da tarde, para São Paulo para jogar contra o Santos amanhã. Em relação aos bastidores do Flamengo, ontem, o Pedro promoveu uma conversa com os demais jogadores do elenco, a portas fechadas, sem a presença da comissão técnica, e não pediu desculpas, mas fez uma meia-culpa em relação ao baixo rendimento nos últimos treinamentos. O Pedro, de fato, teve um rendimento muito abaixo do comum, teve os piores números em relação ao GPS, teria deixado uma das atividades por ter ficado fora do rachão. Então isso incomodou os demais atletas, porque sabem que o Pedro pode muito mais, tem a capacidade de entregar muito mais nos treinamentos e também, é claro, de ser relacionado. Bom, em relação à diretoria do Flamengo, a nota publicada pelo Pedro, onde ele pede, ele não chega a pedir desculpas, mas onde ele se posiciona ao torcedor, falando sobre ter ficado chateado em saber que está à venda nos bastidores do clube por cerca de 15 milhões de euros, pegou mal, porque a diretoria esperava de que no meio nessa publicação do Pedro houvesse o pedido de desculpas, o que não aconteceu. Mas isso também não causou uma maior preocupação dentro do clube, até porque o Pedro treinou normalmente hoje, desde sábado. Os treinamentos já voltaram a ser condizentes com aquilo que o Pedro pode produzir, porém muito pouco tempo para ele recuperar o tempo perdido, e por isso ele está fora dos relacionados, não viaja para São Paulo e não joga contra o Santos amanhã. Em relação ainda a essa relação do Flamengo, o Matheus Gonçalves, que estava em negociação com o Cruzeiro, e aí acho que até o Everton pode falar um pouco melhor, a negociação não foi adiante e agora ele volta a ser relacionado pelo Flamengo, viaja para São Paulo e vai reforçar a equipe no jogo contra o Santos amanhã. O Flamengo acabou de divulgar, inclusive, a lista de boletim médico. E assim, quem não viaja junto com o elenco são também o Alexandro, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o Ayrton Lucas, que tem aquela ferida que aconteceu no jogo contra o São Paulo, também está fora. Então 2 jogadores aí da lateral esquerda que não viajam com o grupo, provavelmente o Vinha deve voltar a ganhar uma vaga no time titular. O Eric Pulgar segue no Chile, ele vai fazer um último exame, já passou por cirurgia em relação àquela fratura no 5º metatarso do pé direito, ainda na Copa do Mundo de Clubes, e o Michael, com dores no tornozelo esquerdo, também não viaja com o grupo. Então, essas 4 baixas, além do Pedro, que não está relacionado, Renato. Pois é, Thiago, obrigada pelas informações. Inclusive, a gente tem essa lista dos relacionados aqui, até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então, tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Filipe Luiz, e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo, e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena, qual é a resposta do Filipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Filipe falou na coletiva. Então eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Não, o PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar minha fala, não. Entendi. Fica nessa daí, achando que... O Caio também cai no Brasil? Chelsea, Santos. O que é o Santos aí? O que é
o Santos aí do PSG e o Vila Belmiro, rapaz. Neymar voltando. Ei, o raio pra cair 2 vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Eu acho que já tem uma Aí você não vai querer... Zé Rafael Caicedo. Não, você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Que também é uma laxa. Não, mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. O Grêmio são patamares. O patamar do Santos é o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar Falar na frente. de realidade. E o Pedro? E o Pedro? Palpite! Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Pedro, você causa discórdias aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite! Não, a única que eu não concordo é que o Santos vai ganhar. Capelanes, vemos essa situação. Vamos O que fazer eu uma falei aposta, aqui no mano. programa é que formou apostar, de uma hora para Zé. outra o time Pedro e o time Felipe Luiz. E agora é um contra o outro. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo. Então eles precisam resolver isso rápido, organizar. Porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. O Flamengo precisa de alguém com essa característica. Hoje não tem um jogador com a característica do Pedro, a não ser o Pedro. Ah, mas o Wallace Ian tá aparecendo, mas tem mais mobilidade. É outra característica, na minha opinião. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Felipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Felipe Luiz fez de tão importante assim pra ser colocado no pedestal intocável. Pra mim, erra a cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. Pô, o Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Felipe Luiz. Peraí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas, coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Pra todo mundo. Ele desrespeitou a camisa. Não tem que pedir desculpa, ele não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Desrespeitou ele mesmo. Não, Edu, ele desrespeitou ele mesmo, não os ele outros desrespeitou companheiros. os jogadores. Não. Ele desrespeitou por quê? Aí, Edu, você como capitão, treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, tá lá no seu time, aí, tô como é sendo que é? prejudicado, não tô prejudicando Não, Edu, os outros, ele desrespeitou Capela. o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele Aí eu desrespeitou o concordo. treinador, Aí eu ele desrespeitou todo Mas mundo. ele, Agora, jogadores, ele não se ele empenhar pedir no treino e desculpa. tá desrespeitando o jogador? Claro que sim. Não. Você, sim, Você fala um monte de asneira e não pede desculpa pra mim? Mas é diferente, aí é outra coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando seu... Vou dar um exemplo, no rachão, você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério, e tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. É normal você fazer Rapaz, corpo mole. eu quando se eu jogasse entendi. hoje, eu não ia ser convocado, Então porque eu era tirista também. No meu time eu não jogava. Eu tirava os tiristas do meu Então tá time. bom, então vamos normalizar Era o aqui último a ser jogador ser convocado. preguiçoso, tá? Estamos normalizando aqui no programa o jogador ser tirista, O normalizar desrespeitar é e ser não convocar, preguiçoso. É ele isso. só não convocou, É isso. só não Vocês estão convoca o cara normalizando pra o cara jogar. fazer o que ele quiser no Ele campo de fez jogo. só não convocar Parabéns. o cara pra jogar. Ele só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo Você prejudicado? tá depondo contra a instituição, era um ativo Aí eu do concordo, clube. tem que pedir desculpa pra instituição, A Renata acabou de falar. pro presidente, pro diretor. No Agora, elenco pros do jogadores, Flamengo não tem um jogador com as Só tem- características do Pedro, tá só colocando tem- Plata como O Pedro, centroavante, quando se Bruno machucou, Henrique. foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que pro Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências, ele foi com tudo pra coletiva e não tava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca pra ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Renata, Não uma mosca branca. Eu Luiz. acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso que vocês reclamam, que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que o Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. Como diretor de futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo.
Tivemos grandes, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Muricy. Na imprensa ele falava, doutor? Não cheguei a trabalhar. Na imprensa, falou muitas vezes. Mas desse jeito não, doutor. Mas essa foi uma nem o senhor solada. falava desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Aí eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí é algo pessoal com o jogador. Eu acho que bateu na tampa, ele já... Então foi do Rogério, do Dorival, do São Paulo, de todo mundo. Mas só que ninguém expôs. Mas chega uma hora eles não foram até a imprensa e colocaram isso daí. Chega uma hora que tem que falar a verdade. Vocês não gostam da verdade, vocês gostam de pano quente. Você vai desvalorizar seu produto. Ficar passando pano. Quantas vezes vocês falam ficar passando pano? O cara foi lá, falou a verdade, o que ele sentia de coração aberto e deixou claro que se voltar a trabalhar, volta com ele, não tem problema pessoal nenhum. Então, eu acho que o Felipe Luiz fez muito bem. Quero ver se não vai ter. Uma situação dessa. O senhor nunca fez isso. Tá passando plano agora o senhor pro Felipe Luiz. O senhor, quando dirigente, nunca tomou essa atitude pública. Com todo o respeito. Assim, isso daí tem que ser resolvido exatamente. Mas vocês... É uma incoerência gigantesca. Isso é algo de ser resolvido internamente. A própria diretoria sempre deixa isso claro. Se tem algum problema, vamos resolver internamente. Quantas discussões... O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá, fez o quê? Lá depois da Libertadores. Foi resolvido internamente. Sim. Foi resolvido internamente montuou ali e derrubou o treinador, irmão. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, você expor um problema que você tem no grupo, isso daí pra mim é pessoal. O treinador expor o jogador é pessoal, porque quando você tem um problema e vê que tá afetando o grupo, reúne o grupo e entrega. Ele explicou relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia nem treinar, então e aí? É o seguinte, tem vários pontos de vista aí, né? Guardado as devidas proporções como jogadores. Obviamente que o Romário é muito mais jogador que o Pedro, não estou nem comparando como jogador. Eu treinador, por exemplo, analisando, eu treinador, eu vivo no futebol há, 40 anos. Eu treinador, punir o jogador não é tirar ele do time. Não é tirar ele do time, não, você não está punindo, não. Você pune o jogador de duas maneiras, mexendo no bolso dele, que é o que ele menos gosta, e pondo na arena para jogar. Outra coisa, se o Felipe, ele está bravo com o Pedro, ele teve o ponto de vista dele, e ele deixou muito claro que ele está recebendo o Pedro de braços abertos se ele se dedicar, tudo bem. Mas tem treinador que gosta daquele leão de treino. Eu já fui assistir treino antes de transmitir clássico, eu falava, meu Deus, aquele cara vai arrebentar com o clássico. Chegava valendo, ele não via a cor da bola. Então é o seguinte, punir jogador afastando do time eu sou contra, porque é um patrimônio do clube. Eu acho que você tem que pegar o jogador e pôr ele em campo. Por quê? Não está produzindo, não está fazendo gol. Por quê? A torcida por causa disso, por causa daquilo. Aí perde o jogo, vai cobrar, perde o jogo, a culpa é do treinador. Mas eu te garanto uma coisa. Perde o jogo, a culpa é do treinador. Eu te garanto uma coisa, mesmo nessa nhaca nos treinamentos, o Pedro em campo, com a camisa do Flamengo, vai fazer a diferença. Ô, Lê, só não tem feito, né? A época, jogou 2 jogos tá da Copa todo mundo do Mundo falando que o Pedro teve problema mas com os outros treinadores. Teve com o Rogério Ceni, com o fulano e tal. Dorival, Sampaoli. Só que o Felipe tava e era jogador. Era jogador. Entendeu? E sempre ficaram do lado do Pedro. Ninguém sabe. Nesse momento. Não sei. Não, porque ninguém nunca foi exposto. Não sei. Nunca foi exposto. Não sei. Como liderança, uma das lideranças, provavelmente ele chegava. Você não acha assim. que o técnico do Flamengo é experiente, gente, dentro do futebol? Você não acha que chegou num limite, que o cara não suportou mais, que ele tá vendo isso se repetir por várias vezes? E chegou num limite, o cara falou, eu não aguento mais. Você decide ele também. chega, uma hora você fala ele que não chega... tem que punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não tô concordando com ninguém, eu tô analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos Mas você concorda com quem? Você acha que quem foi mais prejudicado? Você tá indo na linha do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te responder. Você vai pra um lado e pro Eu outro, não vou responder isso e você e o Chico ficam atrelados pra me derrubar aqui. Eu não vou, desculpa. Entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fez isso... O Davi Luiz tá no Fortaleza. Se ele fez isso, deixa eu te falar. Se ele fez isso, deve ter um motivo pra ele fazer isso. Mas o Davi Luiz também reclamou publicamente uma vez do Pedro. Davi Luiz reclamou uma vez do Pedro, lembra? É, isso aí foi bem. Agora, Chico, você imediatamente... Porque agora já tá tudo tomando outra proporção. Todo mundo já analisou. Eu já vi a entrevista do Felipe Luiz umas 8 vezes. Também. Não é? E já li o pronunciamento do Pedro também, acho que numa proporção menor. Agora, Chico, logo que ele deu a entrevista, você já se posicionou.
Você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar para a imprensa, de vir a público e não medir as consequências? Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Necessidade. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso, quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino, é dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo. Beirar o ridículo, comportamento, ele está falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras então, não falaram com ele? Na minha opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas Pois a é. nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores ontem. A nota dele. A dele, disse né? que conversou com os atletas. Gente, cadê a pergunta? Até o Felipe era só o Felipe, agora é Felipe e Mas Pedro. a pergunta do milhão é: cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente. Nessa história? Cadê os caras? Isso Cadê é o uma- BAP? Cadê isso todo é mundo? uma Cadê o verdade. voto? Concordo. Hein? Cadê Ô, todo gente, mundo? os Isso é caras uma deram verdade. carta branca pro Felipe, isso é O fato. silêncio diz isso. Mas tudo isso. bem, mas O se eu silêncio diz sou isso. treinador, Quem cala, se eu sou consente. treinador, não é mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, não quero mais esse cara, tá contaminando Mas você o acha grupo, que ele não se fez vira. sim? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5... Mas e o posicionamento da diretoria? Mas assim, sim, isso é Vocês estão postura falando de como se não diretor. houvesse uma Treinador conversa fazer interna. isso, é por isso que a gente tá aqui É pegando no raro, pé. é Treinador raro. fazer isso, Capelani tem razão quando fala. O diretor geralmente é que faz isso, não o treinador. Tá fora Ele aqui, tem tamanho tá pra isso. afastado e Ó, acabou o Everton diretor, Guimarães não treinador. se manifestou e agora é o seu momento, Everton. Que treta, hein? doutor Felipe Luiz, Galo. Pedro, cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Pesada. Perguntaram aí, cadê a diretoria do Flamengo? A diretoria do Flamengo está fazendo acordo com o Cruzeiro aqui, roendo a corda pelo Matheus Gonçalves. Tudo ajustado, desde os valores, percentuais, aí 70-30, o Flamengo bateu o pé, disse que era 50-50, valor fixado e tal. Quando foi trocar documentos, roeram a corda. Essa é a diretoria do Flamengo atual. E o BAP, que um dia fala de fair play, no outro diz que o Flamengo não pode ganhar só 3 vezes e meia aos demais clubes. Essa é a diretoria do Flamengo. Então tá uma esculhambação? Tá, mas vamos lá. Ninguém está dizendo aqui que está certo partir para porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem, as coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá para ficar em clube roubando. Não dá para ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então daqui a pouco o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada. Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta 1 vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? Aí o saco explode, ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Para! Ronaldão, é a sua vez de falar sobre Pedro, Felipe Luiz, diretoria do Flamengo, torcida. Você tá no time Pedro, você tá no time Felipe, você tá em que time ou em nenhum time? Você tá fora, tá aposentado? Não, eu tô aposentado vendo de fora e é o seguinte, acho que ambos teriam que parar com essa frescura e pensar no Flamengo. Ponto. Agora, passar a mão na cabeça de um ou de outro, não. Aqui, pra mim, tanto faz aí. Se riscar e pegar fogo, tá tudo certo. Agora é o seguinte, eu quero que vocês ganhem do Inter. Porque vai ter um confronto Ganha no Flamengo com 3 gols do Pedro. Fica na vai ter sua. esse confronto no Flamengo. Porque você não contra o fala, eu Inter. quero que eles ganhem do Galo
na Copa do Brasil. Por que você tem que pensar em Libertadores se tem Esse cara é muito chato, nem tá na Eu quero que o Pedro ainda fale assim, nem na ó. Libertadores, nem na Eu Sul-Americana. quero que na entrevista o Pedro fale assim, eu não gosto do Felipe e estou cansado. Que tá ficando interessante, já foi o Gerson, o Pulgar tá machucado, o Pedro não joga. Não, o Gerson não foi Pode ali, liberar né? mais uns, Felipe. Pode, não tem problema. Não tem problema. O elenco é bom, hein? Eu não me animaria. Aí você olha e fala assim, mas não tem Pulgar, tem Alan. Você imagina o Pedro, Cebolinha. Você imagina o Pedro na coletiva falando assim, eu não vou, depois de fazer 3 contra o Inter, ele fala assim, ó, eu não vou com a cara do Felipe e estou cansado. Porque ele tá mal fisicamente e não fala com o treinador. É isso que ele tem que responder, menina. Tem que jogar. E o Arias foi embora, e por quê, hein? E o Flamengo é um problema muito mais sério no momento para o Santos, que amanhã é o adversário do Flamengo. E o jogo é na Vila, e a maioria coloca o Flamengo como favorito. Menos o Edu. É, pessoal, as coisas estão muito conturbadas, hein? As coisas estão muito conturbadas aí entre o Pedro e o Felipe Luiz e a interna do Flamengo, hein? Muito conturbada aí com todo mundo aí do Flamengo, né? O Pedro que soltou uma carta falando aí do Boto, né? Da diretoria, pediu desculpa aos jogadores, à torcida, mas não citou o Felipe Luiz, falou que ficou muito chateado. Saiu aí também na imprensa que o Pedro fez uma reunião só com os jogadores, deixou o Felipe Luiz de lado. Muitos se falam que ele, né, deu uma esclarecida ali e falou ali que quem sabe o Felipe Luiz também não pode fazer o mesmo com outros jogadores, né? Será que tentou queimar o Felipe Luiz? Será que os caras agora vão fazer meio que corpo mole para poder tirar o Felipe Luiz do elenco do Flamengo? Né? O que é que vocês acham a respeito de tudo isso que pode estar acontecendo nas internas do Flamengo, hein? Os caras finalmente conseguiram criar uma crise no Mengão, né? Dessa vez uma crise interna, né? Nada a ver com crise em campo, mas uma crise interna. Os caras estavam torcendo, o que os antes estavam torcendo para uma coisa dessa tá acontecendo no Mengão, não é brincadeira, né? Porque eles acham que vai afetar, mas assim, no início ainda tava meio que conturbando, começando ali uma crise. O Mengão foi lá e meteu 2-0 no São Paulo. Então, se essas crises ajudar o Flamengo a ter um ânimo a mais e detonar os seus adversários, possa ser que continue, né? Lembrando que o Flamengo vai enfrentar agora mais um time paulista, dessa vez o Santos. Amanhã, o time do Neymar, o Flamengo vai enfrentar aí o Santos. E vamos ver como é que vai se comportar. Certamente o Pedro mais uma vez fora, né, dos planos aí do Felipe Luiz, devido a tudo isso que aconteceu, né, e até mesmo a declaração do Pedro e também essa reunião, possa ser que o Pedro também nem faça parte do jogo, nem seja relacionado mais uma vez. O Pedro que já voltou a treinar, mas acredito que não vai ser relacionado. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso que está acontecendo aí dentro da interna do Mengão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.